O pensamento constitucionalista de Carl Schmitt. Ele foi um jurista e teórico político alemão, conhecido por suas ideias sobre política, soberania, obras e controvérsia. Carl Schmitt defende que a soberania é a capacidade de decidir sobre o estado de exceção, suspendendo a ordem constitucional em crises. Para ele, a Constituição é uma decisão política fundamental e não apenas um conjunto fixo de normas. Ele critica o liberalismo e o parlamentarismo por não serem eficazes em momentos de crise. A política, segundo Schmitt, é definida pela distinção entre amigos e inimigos. Bom, falando sobre soberania e estado de exceção, Carl Schmitt, ele em sua obra Teologia Política, define o soberano como aquele que decide sobre o estado de exceção, ou seja, a autoridade capaz de suspender a ordem jurídica em momentos de crise. Schmitt argumenta que a Constituição ela deve ser vista como uma decisão política fundamental, distinta das leis constitucionais. Ele defende que a validade de qualquer lei, incluindo a constitucional, ela depende de uma decisão política que sustenta a ordem jurídica. Então, para ele, enquanto a Constituição é intangível, as leis constitucionais elas podem ser suspensas em situações excepcionais. Isso sem comprometer a decisão política fundamental. Essa teoria foi aplicada na Alemanha nazista por Hitler, onde ele suspendeu a Constituição e assumiu controles excepcionais. No Brasil, a teoria de Schmitt ela influencia na distinção entre normas constitucionais formalmente e materialmente, nessa alteração da Constituição e na manutenção da ordem constitucional. A flexibilidade da Constituição em estados de exceção destaca a importância de proteger as normas fundamentais do Estado. Schmitt ele critica o Estado de direito liberal. Ele defendendo a necessidade de decisões rápidas e a capacidade do soberano em suspender temporariamente as normas constitucionais, isso para proteger a unidade do Estado. Essa visão ela gera muitos debates sobre o limite de poder e sobre a proteção dos direitos individuais nesse contexto de exceção. Quanto ao sentido político, Schmitt faz uma distinção entre a Constituição e as leis constitucionais. Para ele, a Constituição é uma decisão política fundamental, que consiste na estrutura e nos órgãos do Estado, além dos direitos individuais e também da definição de critérios democráticos. Já quanto às leis constitucionais, elas são todos os outros dispositivos que estão presentes no texto. E dentro desse mesmo contexto estão os sentidos material e formal. O sentido material se refere às normas de caráter constitucional, que são definidas dessa forma devido ao seu conteúdo. E, nesse sentido, o conteúdo se refere às regras estruturais ou às bases da sociedade. Já no caso do sentido formal, estão as leis constitucionais, que são definidas dessa forma, não em relação ao seu conteúdo, mas sim a forma que são introduzidas dentro do ordenamento jurídico. Carl Schmitt foi um grande influente jurídico. Ele apresentou uma crítica ao liberalismo, onde ele via como uma ideologia incapaz de lidar adequadamente com a política. Ele dividiu essa análise dele em alguns pontos chaves. Uma delas é a indecisão lateral, que para ele a política exige decisões firmes e uma clara distinção entre amigo e inimigo. A outra é a crítica à neutralidade. Schmitt rejeita que a política pode ser neutra. Ele acredita que a neutralidade não seja uma solução, mas sim uma forma de ocultar os conflitos que precisam ser abordados diretamente. A outra é a noção de soberania. Schmitt enfatiza a importância da soberania e da capacidade do Estado em tomar decisões, especialmente em tempos de crise. Para ele, o liberalismo não consegue assegurar essa soberania. O outro muito importante é a visão do Estado. O liberalismo, segundo Schmitt, tende a ver o Estado como um mecanismo para assegurar e garantir direitos e liberdades.
Segundo Smith, por outro lado, vê o Estado como uma entidade com responsabilidade de manter a ordem e unidade, especialmente em momentos de emergência. Por último, a crítica à racionalidade. Schmitt também critica a confiança liberal na razão e no debate público como soluções em conflitos políticos. Ele argumenta que a política é, em última análise, uma questão de vontade e decisão, não um diálogo racional. O conceito de distinção de amigo e inimigo de Carl Schmitt é essencial, fundamental para sua compreensão na política. E segundo Smith, a política é essencialmente uma luta entre grupos que se definem entre amigos e inimigos. Para ele, a decisão sobre quem é amigo e sobre quem é inimigo é a cerne da soberania. Essa perspectiva molda a visão de Smith sobre a legitimidade do poder político, ao enfatizar que a autoridade política ela é justificada pela capacidade de identificar e enfrentar ameaças existentes. Em sua obra, ele argumenta que a política é uma esfera onde o Estado deve ser capaz de tomar decisões rápidas e excepcionais para garantir a sobrevivência do grupo político. No que se diz respeito à ordem constitucional, Smith critica a ideia de que a ordem seja puramente racional e baseada em normas universais. Ele sustenta que, em momentos de crise, em situações de crise, a distinção de amigo e inimigo pode levar a decisões que suspendem temporariamente a legalidade, assim permitindo que o soberano vai agir de tal maneira eficaz. Isso implica que a Constituição, enquanto estrutura normativa, é secundarizada em favor de proteção ao Estado e da coletividade. Assim, a visão smithiana ressalta que o poder político não é apenas uma questão de governança, mas sim de garantir a coesão e a continuidade da ordem social, muitas vezes através de decisões que podem implicar com a legalidade convencional. A legitimidade do poder, portanto, é inseparável e incapaz de reconhecer e confrontar os seus adversários. Por fim, esse foi o pensamento constitucionalista de Carl Schmitt. Agradecemos a atenção.